LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Agro Canal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com Esgoda. Hoje com mais um ícone do mercado brasileiro do agronegócio, com Frederico Barreto, mais conhecido como Fred. O Fred tem uma história muito longa já, apesar de pouca idade, dentro do agronegócio, com experiências incríveis, né? Ele não tem uma formação agronômica inicialmente, né? Hoje a formação dele é agronômica, mas ele se formou em Direito em Santa Cruz, teve passagens pela Pioneer, pela Corteva e hoje está na Syngenta. Teve especializações aí em Massachusetts e teve especializações em Harvard e trazendo para o nosso mercado aí experiências muito interessantes para a gente contar, né? No gerenciamento de time, em marketing, vendas, que são coisas que a gente gosta. Fred, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Goda, bom dia. Espetacular receber teu convite, fico muito feliz, lisonjeado. Assisti, não sei se todos, mas muitas das entrevistas que você fez, e quando você me compara aí com os ícones que você já entrevistou, fico extremamente feliz e numa responsabilidade grande de dividir um pouco da minha trajetória, de alguns aprendizados com o teu público e contribuir com o teu canal, que tem sido muito legal de acompanhar. Pô, obrigado. Mas assim, ó, cara, eu queria começar a nossa conversa, Fred, da seguinte forma. Você é um cara formado em direito, cara, né? E o que que deu na cabeça de vir parar na agronomia? Como é que isso aconteceu, homem? Conta para nós. Pois é, Esguda, durante muito tempo eu tinha uma crença de casualidades, né? De que as coisas são casuais, acontecem às vezes ao acaso. E mais recentemente, alguns poucos anos atrás, eu comecei a estudar e a também ouvir de algumas pessoas que eu gosto muito, de que nada é por acaso, né? Tudo no final das contas faz sentido, é resultado de algum movimento, de alguma coisa que aconteceu antes. E, bom, contar um pouco dessa história de como um bacharel em Direito está no agro há tanto tempo, são 24 anos de agro praticamente, então, desde os meus 17, comecei muito cedo. Foi da seguinte forma, acho que meu pai, ele era um jornalista e publicitário, começou a carreira dele muito jovem nas mídias de massa da região, lá do interior do Rio Grande do Sul, TV, rádio, jornal, e sempre foi muito engajado na inovação dentro dessa área. E aí, por alguma razão, o trabalho dele fez algum sentido para Pioneer Sementes, na época, né, a Pioneer, para a área de comunicação. Ele foi contratado, na época, pelo seu Carlos Mariano, e fez parte de uma geração, né, durante um período de tempo aí muito interessante, de Cláudio Peixoto, Carlos Verlang, Geraldo Davanzo, Daniel Glatt, enfim, né, um grupo de lendas aí da Pioneer principalmente do mercado de semente de milho, vamos dizer assim, né? Ele acabou se divorciando da minha mãe, saiu da cidade, foi morar em Porto Alegre, se afastou um pouco da região, mas ele acabou abrindo uma agência de publicidade para prestar serviços para algumas empresas. Principal conta ainda continuava sendo a Pioneer, a Pioneer, né? E passados alguns anos, em 1995, eu tinha 12 anos, ele veio a falecer num acidente de carro, e nesse processo a Pioneer foi muito importante, deu um suporte muito bacana para a gente, principalmente para os 3 filhos dele, né? Eu mais velho, depois tinha minha irmã 5 anos menos e meu irmão 11 anos menos que eu, então ele era muito pequeno. E acho que ali fica primeiro aprendizado sobre o quanto a empresa é feita por pessoas, né? E para as pessoas. E eles nos suportaram, vou dar um exemplo aqui, com um plano de saúde até os 18 anos de cada um de nós. Então aquilo foi muito marcante e acho que estabeleceu a continuidade de um vínculo com a empresa e com as pessoas da empresa, ainda mais morando numa cidade pequena como Santa Cruz do Sul. Me interessei, depois daquele fato, da tragédia de perder meu pai no acidente de carro, pelo direito.
em função de algumas peculiaridades do processo, inclusive de partilha dos nossos bens, né, de herança, enfim, e aquilo tudo me causou muito interesse. Eu gostava também muito do lado investigativo, do lado criminal, e acabei fazendo vestibular para direito, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Escuta, essa era a verdade. Não tinha como pagar a minha Tudo faculdade, difícil, né, cara? estava trabalhar, né? E aí um dia, nessas interações que a gente tinha entre amigos, um diretor da Pioneer me ligou e perguntou, sobre o que você está precisando de uma ajuda, né? O que você está precisando? E a minha primeira resposta não foi emprego, foi trabalho. Preciso trabalhar, né? E trabalhando eu vou conseguir me virar. E aí, iniciei, Esgoda, e a empresa ela era muito enxuta na época, imagina 2001, você Quem deve era essa lembrar, você pessoa? saiu pouco Quem antes. era essa pessoa, se você pode falar o que quer falar, que te É, ofereceu um posso, emprego, cara? me ofereceu aí uma oportunidade inicial, foram duas pessoas, Geraldo Davanzo e Daniel Glatt, então tenho uma gratidão Dois enorme. ícones aí, né? É. E aí foi quando eu comecei a aprender que as empresas, elas não são também a marca, não é o logo, não é, né, a empresa é a cultura e é formada por pessoas, a cultura é feita das pessoas, né? Então, acabei ingressando na área de marketing como um contrato temporário de 3 meses, e aí, após os 3 meses, a empresa estava numa ascensão, era muito enxuta, a área de marketing se formando ali com o Geraldo, e depois o Geraldo deixou a empresa e o Cláudio Peixoto Que ano assumiu. era isso, Barreto? 2001, começo de 2001, janeiro de 2001, então 2001, Pioneer não eu tinha. já estava fora é, da Pioneer. Sim, eu não tive a oportunidade de te conhecer na empresa, mas ouvi muito falar o teu nome ainda naquela época e depois, mais tarde, outras pessoas do mercado citavam muito também, o teu nome. E aí, Esgoda, acabei começando, gostando, efetivei na empresa, dentro desse processo de crescimento que a empresa vinha passando, as oportunidades elas apareceram muito na Pioneer naquele momento, né? A expansão para o mercado de soja, depois de safrinha, gerou muita oportunidade, o crescimento de market share da empresa também, e isso permitiu eu começar e fixar. E aí foi que eu acabei me apaixonando pelo que eu fazia, que eram muito vinculado à área de CRM, área de promocional e também a área de análise de produto para avanço de produto, né? Então, ficava ali no P de produto com o time de agronomia e com o mercado e marketing na área de CRM e de análise de market share, essas coisas. Então, tudo muito ainda inicial, muito, vamos dizer, simples, sem sofisticação, né? Mas efetivo também. Então, aquilo me apaixonou. Ainda cursando direito ou já tinha E parado? ainda cursando direito. E aí, nesses primeiros anos, vinha muito um questionamento. Poxa, o que vai acontecer comigo depois que eu formar em direito, né, não tendo background em agronomia, nem em administração? E aí, a orientação que a empresa também, né, e aí os líderes, né, diz, cara, não, faz o 70-20-10, né, nem tinha esse nome, mas aprende os 70% on the job mesmo, né, nos desafios que forem te aparecendo. E dentro desse escopo, eu acabei indo aprendendo mais coisas, me apaixonei, como falei, e ao graduar em Direito, eu tinha uma escolha, ou eu dava uma volta, né, ia para o lado realmente de advogar ou de um concurso público, ou eu me reinventava dentro da companhia e como um executivo, mas ainda era muito jovem, e fiz um MBA em marketing, foi o que eu escolhi fazer, fiz um MBA em marketing e vendas, e acabei trazendo um pouco mais de background, que fala, né, um pouco mais de Sim. conceitos, cases, coisas que me deram um pouco mais de musculatura para continuar nessa área. Ou seja, É, traba- nunca exerceu a profissão Não, de direito. só nos estágios probatórios da faculdade mesmo. Costumo dizer que gosto muito, tanto que casei com uma juíza de direito, então acabei, né, buscando compensar aí essa não Esse outro participação lado no aí, né? direito. É. Mas brincadeiras à parte, Goda, eu acabei tomando a decisão de focar inteiramente nessa direção de carreira. Tive oportunidades boas dentro da companhia para desenvolver.
e foi o que me levou a passar 12 anos na Pioneer, né? E nesses 12 anos de Pioneer, praticamente todos eles focados na área de produto e também depois de inteligência de mercado, planejamento de território, análise de market share, planejamento de demanda. Então foi onde eu desenvolvi a primeira fase da minha carreira que me deu a base e começou a despertar o meu nome para fora da empresa, né? Entendi. Eu Então, queria, assim, mexer num negócio com você agora aí, é interessante, porque você viveu essa época, eu vivi essa época um pouco antes disso também, mas, assim, a gente teve lá atrás, no tempo da Pioneer, ou Pioneer, como queira falar, uma equipe tida como a melhor equipe do mercado, tá? Então, disparadamente, não é você dizer que você tem a melhor equipe, é você ser reconhecido pelo mercado como tendo a melhor equipe. E a Pioneer era reconhecida pelo mercado, como tendo a melhor equipe. E hoje as coisas mudaram muito, tudo mudou, o jeito de trabalhar, de um modo geral, mudou muita coisa, né? Mas o esqueleto não, né? De como a gente faz as coisas acontecer. O que que você está vendo de tão diferente, por exemplo, de um time que foi considerado naquela época como o melhor time do mercado, percebido por isso, como os demais times do mercado hoje? Não falo como exatamente o time da Pioneer, mas como o time hoje do mercado que a gente não tem por excelência assim hoje poder dizer esse aqui hoje é o melhor time do mercado, como a gente podia falar lá atrás. Qual a grande diferença hoje que você enxerga nisso aí, Fred? Guto, eu acho que nós temos que ser talvez justo com as duas eras, né? Nós temos primeiro uma diferença geracional bem considerável. Então, são gerações diferentes e que pensam, né, tem uma mentalidade diferente sobre a carreira, sobre o trabalho, sobre o balanço vida profissional e pessoal, sobre o que valorizam dentro do seu trabalho, né, como pontos positivos, enfim, que a empresa pode oferecer. Então, acho que primeiro ponto são gerações diferentes, ou talvez pessoas com um forte profissional de 80, 90 e 2000 era uma. Se pegar 2010, 2020 agora já é uma outra geração que está fazendo parte desse mercado. Acho que esse é o primeiro ponto. São gerações diferentes com mentalidades diferentes. O segundo ponto, eu acho que é a velocidade da informação. Naquela época, você para estudar, para conhecer, para aprender sobre alguma coisa, você tinha que realmente se aprofundar muito, buscar muito e ter uma iniciativa muito grande. E aí a informação estava muito do lado da indústria, do lado dos pesquisadores, de quem realmente fazia esse aprofundamento. E geralmente essas pessoas ou estavam dentro dos centros de pesquisa institucionais aí, né, seja do governo ou enfim do mercado, ou dentro da indústria. E aí essas equipes acabavam recebendo esse fomento de informação de uma maneira muito intensa e aprendiam e se diferenciavam dos agricultores, dos distribuidores, enfim, do resto da cadeia. Hoje a velocidade da informação está diferente, e você sabe disso, você chegar dentro de uma fazenda hoje, se você não estiver bem preparado, você vai passar vergonha na frente de um agricultor ou até de um gerente de fazenda, ou algo nesse sentido, porque a informação chega de uma maneira mais fácil. Então, o fluxo de informação hoje é diferente. E eu acho que essa nova geração, e não é só pela geração, mas também esse novo momento, exige muito mais troca de conhecimento do que antes. Antes, a indústria e o vendedor, eles eram os donos da informação, eles eram os transmissores da informação, eles ensinavam a plantar milho, a manejar, a fazer acontecer. Hoje, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito maior para aprender com os nossos clientes e transmitir para os demais aquilo que a gente está aprendendo. Então, o fluxo da informação também mudou e você precisa estar antenado para isso. O que não mudou, na minha opinião, naquilo que faz a diferença dos bons profissionais do passado para os do presente. Curiosidade. Esgoda, você não vai conseguir desenvolver conhecimento, seja de um modelo ou de outro, se você não for curioso. Se você não tiver a fim de aprender, se você não tiver dúvidas que você quer sanar, que você não tiver atento ao que um ou outro está falando e fazendo, tendo um senso de julgamento para ver se aquilo faz sentido ou não. Mas a curiosidade, para mim, é uma característica que ela precisa estar, independente do velho ou do novo. Agora, sem dúvida, né, finalizando aqui a resposta, eu acho que existe uma diferença, existe um nível de profundidade menor, existe uma complexidade maior nas relações, existe uma complexidade maior nos assuntos,
Então, década de 90 não tinha biotecnologia, né? O manejo era feito com bem menos produtos, era um manejo muito mais químico. Hoje você vai olhar, tem biológicos, nós temos tratamentos de semente, nós temos biotecnologia, nós temos uma série de inovações, o digital chegando, que exigem ampliar a amplitude de conhecimento precisa ser maior, né? Você precisa conhecer mais coisas. E aí vem aquela crítica, pô, virou um monte de pato, né? Que sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada tão bem, comparado com o passado, onde a gente tinha aqueles especialistas, a gente cita Itavor, André Aguirre, os próprios Cláudio Peixoto e outros aí da velha guarda, mas é que mudou também todo o contexto, né? Então, acho Mas que tem espaço para como é todo que, mundo, né? como é que faz esse cara estudar? Porque eu entrevistei o Dimas Cardoso, um ícone também, né, cara? Uma Ícone, né? figura, cara. E o Dimas falou um negócio que eu gravo, eu até nos meus treinamentos de vendas hoje, Fred, eu ponho um vídeo, eu fiz um vídeo de 4 minutos da entrevista do Dimas e eu coloco lá onde ele faz uma pergunta, como que o RTV de hoje deveria se destacar? E uma coisa que ele falou que me chama muita atenção é o seguinte, que hoje o homem de campo ele tem que saber mais do que está no Google. Porque o que está no Google, o agricultor, o filho do agricultor tem acesso. Então, se ele não levar um algo a mais, ele não vai aprender. Agora, como é que eu faço esse cara ser mais curioso? Como é que eu faço esse cara estudar? Qual é o segredo? Antigamente, na antiga Ciba-Geigy que eu passei, que é a empresa que você está hoje, que é a Singenta, né? Eu tinha um chefe chamado Pedro Sasso, que toda reunião ele fazia conosco um negócio chamado maratona técnica. Ele dizia para nós, quando terminava assim a reunião, Esgoda, você na próxima reunião você vai apresentar sobre herbicidas de milho. Prepare a apresentação. Retroprojetor com lâmina de plástico. E todo mundo estuda herbicida de milho para a prova. E era um contra o outro fazendo prova. João Paulo Zampieri era do time, né? Entendi. Então eles sorteavam as perguntas, um fazia pergunta para o outro e tal, nós estudávamos assim. E hoje, como é que faz o cara estudar? Na tua ideia, qual seria o segredo disso aí? Dizem que tem duas maneiras, uma é bonificar e outra é dar cintada, botar de Ah, castigo. não é fácil, né? Mas eu acho que também tudo é muito contextual. O agro passou por um boom e o boom do agro trouxe muita gente, talvez ainda não preparada, não pronta para as suas funções, né? E para o campo, muito para vendas aí, e permitiu o enriquecimento de muita gente. Muita gente enriqueceu organicamente, né? O mercado empurrou todo mundo para um mesmo lado e isso traz um pouco de comodismo, né? Naturalmente, a gente enxerga que pode trazer um pouco de comodismo. Afinal de contas, as coisas estão vindo mais fáceis, né? Não é como estamos vivendo agora, 23, 24, vamos viver 25 ainda, onde as coisas vão ter que ser muito mais batalhadas. Então, acho que a iniciativa individual ela tem que ser muito avaliada. Não adianta, você precisa achar gente que quer se desenvolver. Isso é inerente da pessoa. Você não vai poder dar cintada mais, né? Ah, isso E não passou, vai. né? É, Cintada e não não dá vai, mais. e não vai ter dinheiro para você pagar para todo mundo aprender, né? E ficar incentivando aí de uma forma financeira. O que eu acredito muito é no uso da tecnologia de informação como uma forma da gente facilitar esse meio, tornar mais amigável o aprendizado para essa geração que é mais instantânea. Nós estamos falando de uma geração YouTube, não mais de uma geração palestra. Então, palestras de 1 hora talvez não tenham a mesma efetividade que tiveram no passado, porque o estilo de aprendizado e a dinâmica da pessoa hoje é outra. Então, você tem que trabalhar com outro nível. Agora, o aprofundamento ele é uma responsabilidade da empresa também. Eu acredito muito nisso. Então, a empresa tem, eu gosto de construir nas áreas onde eu passo, os departamentos, né, de treinamento e desenvolvimento da equipe de vendas, separado daquilo que é feito para os funcionários, para os colaboradores regulares, mas algo específico para aumentar a efetividade comercial. E aí você cria agendas que variam o presencial com o virtual, que variam o aprendizado mais conceitual com o prático, né? Mas nada vai, de novo, para mim, nada vai sobrepor o interesse individual do colaborador, ou né, seja o RTV, ou do franqueado, do RC, nada vai sobrepor isso. Então, talvez na aquisição de talentos, nós tenhamos que ser cada vez mais criterioso com o perfil de quem a gente contrata. Acho que a gente contratou como indústria, tá? A gente precisou contratar muita gente.
A gente teve muito turnaround na indústria nesses últimos anos por conta do boom. Então a gente foi atrás de muita gente. E nesse muita gente, às vezes o filtro não foi possível ser feito de uma forma tão criteriosa nessas questões mais comportamentais. Você olha muita formação, experiência, onde trabalhou, pá, tá. A gente não gasta tanto tempo, às vezes, na entrevista entendendo qual é o perfil, quais são as características que esse indivíduo pode trazer para a gente. A gente vê, né, na contratação de pessoas aí, a gente vê diversidades, e aí eu acho que depende muito aí da empresa, do tipo de negócio, do foco, né? A pergunta é: formar pessoas ou ir para o mercado buscar o top das galáxias? O que que tu pensa a respeito disso? Eu acho que também de novo, né? Eu não quero ser agrônomo fake, né? Porque eu não sou formado, mas eu aprendi muito com os agrônomos que depende, né? Da agronomia depende, né? Então tem até a É a brincadeira aqui. resposta de agrônomo, já, você já virou agrônomo. Exatamente. Mas eu acho que dentro das experiências que eu já tive, eu percebo que realmente depende do momento da empresa e da tua necessidade, né? Então, exemplificando, você está numa empresa com um momento de desenvolvimento, onde está tudo a pleno vapor e tudo mais, você tem uma facilidade maior para ir formando as pratas da casa, né? Para você ir botando, expondo a prata da casa a desafios maiores, e aí você vai desenvolvendo, e aquilo vai acontecendo, e eu acho que isso é brilhante, eu sou fruto disso e vejo várias pessoas serem frutos disso. Tem outros momentos que você está numa espécie de um turnaround, né? Um turnaround, muitas vezes, você precisa trocar uma população muito grande de profissionais. Você precisa mover 30, 40, 50% da sua organização, você precisa retirar e botar outros, seja em função de resultado financeiro, seja em questão de decisão por perfil de pessoas. E nesse processo, Goda, muitas vezes você precisa trazer, não sei se é o pica das galáxias, mas você precisa trazer conhecimento. Você precisa mudar, né? E você precisa trazer o conhecimento para garantir um curto prazo rápido, né? Então, Um cara eu já passei pelos pelo menos pleno, vamos assim dizer. já exatamente, e com algum que chama, né, algum recorde de vendas, né, algum track record, algum histórico ali que dê para ele, dê para a empresa a confiança de, cara, vou trazer alguém que sabe como fazer. Eu não tenho tempo para ensinar, eu preciso dar resultado rápido, eu preciso fazer a transformação rápido. Então, eu vejo que é oportuno as duas vias. Eu gosto muito, sou apaixonado pela formação de pratas da casa. Eu realmente, se eu fosse escolher qual que eu prefiro, é esse. Mas muitas vezes, diante dos cenários desafiadores, a gente precisa fazer diferente para poder cobrir gaps, né, para poder acelerar movimentos que a empresa necessita, que a gente precisa fazer. Eu vejo assim que as coisas mudaram, né, também, lá de trás para hoje, que antigamente a gente se formava e você não passava por um processo de trainee, por um processo de estágio. Estágio você até fazia, mas você não era um trainee, um AT, você entrava direto como um RTV. E era um sofrimento, né? Porque a gente tinha pouco conhecimento e ia encarar o agricultor de cara com uma área de vendas e com tudo. Pô, tu passava as noites que quase não dormia, né, cara? E tinha que estudar e se virar. E hoje a gente está num processo um pouco diferente, que eu acho que ele é um processo que as empresas têm bem mais assertivos, né? Que eles buscam que a pessoa seja um AT ou seja um trainee. Eu acho que uma empresa que por muito tempo eu trabalhei com eles com treinamento foi a Ihara, fazia isso muito bem. Ela tinha até um centro lá, né, um alojamento que a pessoa passava 15 dias lá e recebia um treinamento, daí ela recebia uma camiseta, sabe? Não era uma camisa, era uma camiseta. Ele era um AT, um trainee. E o sonho dele era trocar aquela camiseta pela camisa, porque daí ele virava o que eles chamam de ATV, um administrador técnico de vendas. Então ele lutava para sair da camiseta, para então ele formava isso que você está falando. Ele formava camisa, ele formava raiz. E nós tínhamos muito disso dentro da antiga Ciba-Geig, que você não conheceu. Então a Ciba, eu trabalhei por 7 anos, né? Eu, João Paulo, Pedro Sasso, né, que hoje estão na ZMP Consultoria, né, a gente teve essa formação. Então, eu acho que a formação que a antiga CIBA nos deu, ela foi muito forte nesse sentido, né, de estudar, de fazer e de formar pessoas. Mas hoje, por exemplo, a gente vai chegar onde você está, mas hoje dentro da Syngenta Seeds, você tem
um programa de trainee? Singenta Seeds a gente tem programa de estagiários, tem programa de jovem aprendiz, a gente tem usado muito isso para desenvolver várias agendas, uma delas é a de diversidade, então a gente busca trazer muita gente nova dentro desses perfis iniciais para justamente desenvolver a cultura de uma maneira mais fácil e também os aprendizados. Mas a gente tem um modelo comercial, indo mais para o teu foco, que é o comercial, a gente tem muito o foco nas franquias, né? A gente estabeleceu que esse é o nosso modelo de força de vendas, mudamos profundamente em 10 meses aqui que eu estou na companhia, a gente fez essa mudança profunda, onde a gente saiu de um público 70% RTVs para 100% franqueados, né, nas marcas É verticais. franquia ou é representante comercial? Ele paga pela franquia? Sim, ele é uma franquia, é uma lei diferente, ela é mais moderna, ela permite alguns temas de gestão de uma maneira mais transparente e até gera proteção para os dois lados na relação de uma maneira mais clara, e ela tem sim esgoto, assim como tem a contrapartida, né, a contraprestação, que é como se fosse a comissão por vendas, ela tem sim algumas taxas, tanto a taxa inicial para o franqueado integrar o nosso time, como taxas de administração anuais e uma taxa de marketing que a gente chama. Então são três taxas, são taxas relativamente bem competitivas, não são altas, ou seja, o franqueado ele está participando também da construção do nosso negócio e isso é reinvestido nele também. Então, Ele está eu acho que é uma forma, apostando nele também, né, né? exatamente. Então, esse é o nosso modelo, e nesse modelo a gente tem também alguns gatilhos, na medida que o franqueado vá desenvolvendo o trabalho e ganhando níveis de comissão mais altos, ele também tem que reinvestir com ATs e coisas nesse sentido. Então, hoje a gente acaba tendo nossa força de vendas do modelo vertical nesse mais de independentes, né, vendedores independentes, 100% comissionados e exclusivos das nossas marcas. E na área de licenciamento de soja, com a marca Golden Harvest, a gente ainda tem os nossos representantes técnicos de licenciamento, que são funcionários, e buscamos desenvolver também através dos ATs, junto a empresas que têm muita competência nisso. Unicampo é uma delas, né? Então aqui, Unicampo é um prestador de serviço para o agro, e é também para a Syngenta em desenvolver esses profissionais. Muitos deles acabam virando ou um franqueado ali na frente, ou um representante técnico de licenciamento também. Tem cases nesse sentido, e é o que a gente busca, e vejo isso muito regular hoje, Esgoda. Muitas empresas formaram o que eles chamam em inglês de pipeline, né, que é o funil de talentos aí, e vão alimentando a força de vendas com os ATs terceirizados, aí a gente traz eles para uma cadeira inicial e vai desenvolvendo o profissional também. Vamos voltar um pouco no passado, né? Eu trabalhei com o André Dias, né? Que foi presidente da Monsanto, foi CEO do Grupo Nutri. E ele gostava muito de trazer o diversity, né? Você, por ele, seria considerado um diversity. O que que é um diversity nesse segmento? É alguém que vem de outro mercado, teoricamente, que estava vindo quando formado, né, de uma área de direito, apesar que você veio em construção dentro do agronegócio, né? Mas vamos assim dizer, você trazer alguém muito diferente, né? Como, por exemplo, uma vez ele trouxe um engenheiro civil para ser um gerente regional de vendas em Ponta Grossa. Como é que você enxerga essa diversidade, né? Para o Acho agro que ou para qualquer mercado que seja? primeiro, assim, né, olhando para esse perfil de diversidade que você citou, né, separando da diversidade e inclusão, que eu acho que também é extremamente essencial e fantástico, também uma coisa que eu sou uma diversidade por inclusão também, eu sou PCD, né, Esgoda, não tenho uma visão total
dos dois olhos, um olho enxerga bem, o outro não tem visão em função de uma questão congênita, já nasci assim, então sou um monocular e sou um PCD. Então eu acho muito importante toda e qualquer agenda bem estruturada, bem governada dentro da empresa, de uma forma efetiva e que busque realmente trazer conhecimentos novos e também equilibrar e dar equidade dentro do ambiente de trabalho. Mas olhando para esse teu ponto, trazer pessoas de outros setores, né, e fazer essa migração, eu acho que é uma ousadia, né? Assim, é bastante ousado, arrojado, pode dar muito certo, né? Eu acho que a probabilidade de dar certo ou errado, ela é um pouco menor às vezes do que fazer o tradicional movimento de buscar alguém já com experiência na indústria. O que eu já vi em situações diversas é acontecer muito disso em áreas que não são do front do negócio, áreas mais administrativas, você conseguir fazer essa migração com uma probabilidade de acerto muito mais alta, e acho que é muito interessante, inclusive, para trazer ideias novas, trazer formas novas de pensar, você tira um pouco da caixa, né? E dentro da área comercial, já vi acontecer e dar certo, já vi acontecer e não dar certo, porque exige também de novo, volto para a questão de como você está conversando com o candidato. Qual é o perfil? É um perfil adaptativo? É um perfil curioso? É um perfil que está disposto também a soltar um pouco dos seus conhecimentos, deixar de lado aquilo que viveu, sei lá, vamos chamar numa indústria têxtil, numa indústria de farmácia, né? E está disposto a tirar um pouco de lado isso para aprender o novo, ou ele vem com a ideia de implementar o que ele sabe daquilo que ele fez? Acho que tem um pouco disso também, flexibilidade e adaptabilidade pode ajudar a funcionar. Eu fiz menos isso, né, nas minhas contratações, meu exemplo, eu fiz menos isso. Eu busquei mais pessoas que tenha o conhecimento do setor, tá? Mas não vejo como algo que seja errado, né? Tenho colegas que são diretores hoje da nossa companhia e que estão há 7, 10 anos nesse setor, mas estavam 7, 10 anos antes em setores muito diferentes, construção civil e outros, e são extremamente competentes, conhecem já muito do negócio, se adaptaram e fazem um belíssimo trabalho. Então, acho que tudo é possível se a pessoa está disposta a É, fazer eu acho e sem que o suporte da empresa. faz bastante sentido. Uma pessoa que talvez até você conheça, que está na Corteva até hoje, Lisane Castelli. Lisane Castelli foi uma contratação minha, né, na época, e ela Nossa, Goda, depois eu te conto. Nossa. resgatei aí, cara. Lisane É. Castelli, para você ter uma ideia, o André Dias, junto com o Henry Schneider, na época diretor de RH da Monsanto, falaram: Esgoda, você precisa trazer uma mulher para o seu time. Eu falei: não vou atrás, disseram: não, já temos uma. E ela, Lisane Castelli, eu perguntei: é agrônoma? Não. Trabalha no agro? Trabalha numa revenda, mas conhece alguma coisa do agro? Não. Vocês querem ela para fazer o quê? Para ser RTV lá na região da Copérdia. Falei: eu não vou pegar. O André Dias falou: você vai pegar. Não vou pegar. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu peguei e pedi 6 meses para treinar ela. Ele me deu 3. E a Lisane foi uma grata surpresa, né? Porque ela tinha o que você falou aí. Ela queria. Ela era curiosa. Então, uma semana ela saía com uma pessoa orientada por mim para ir regular pulverizador, na outra para ir aprender sobre herbicidas e tal. E hoje desempenha um papel muito forte dentro da Corteva e foi um case de sucesso. Então, quando você trabalha da forma com que você falou, eu acredito muito que é você poder aproveitar parte daquilo que você tem de outros mercados e trazer para o nosso mercado, mas também procurar aprender o nosso mercado. Porque senão não vira, né? Mas daí, Goda, também foi a frase final que eu falei que para mim conta muito, que é também o esforço da companhia em pegar na mão e ajudar. Né? Você, como você falou, você passou 3 meses ali dedicado com ela para fazer o melhor que você podia para ajudá-la, né? Ela fez a parte dela, você fez a sua. Toda semana É. ela tinha a atividade dela. E aí eu acho que isso é muito importante também. Não adianta, vou contratar o gênio da indústria farmacêutica para ser meu diretor de marketing aqui na minha companhia. Beleza, contratei, soltei ele lá e não vou dar apoio também, não é fácil. Né? É. Agora a Lisane é um case também interessante.
passou anos e anos na Grosseries, né? E aí, durante o Covid, a gente teve uma oportunidade lá na antiga empresa de contratar uma pessoa para marketing. E ela nunca tinha trabalhado em marketing, mas tinha uma experiência comercial. E na entrevista, a gente simpatizou muito com o perfil dela e viu a robustez das entregas que ela teve. E fechou, né? E ela veio para a Corteva trabalhar aí dentro da nossa equipe de marketing na época. Então, fico feliz de ter aí networking com pessoas que você também tem, né, esses contatos. Nossa rede ela é muito sobreposta, o agro é muito uma ervilha, né, todo mundo acaba se conhecendo de alguma forma. É, Você citou o Zampieri, que é consultor hoje, mas é das lendas criativas do agro também, né, das pessoas é que têm uma mentalidade figura. fora da caixa, né. Uma figura, uma velocidade de raciocínio, talvez as mais rápidas que eu conheci. Esse não se aperta, né? Mas, assim, deixa eu voltar um pouco no tempo aí. E você, nesse tempo que estava da Pioneer, até a transição aí, você sempre esteve fazendo marketing e quando virou Corteva, o que você passou a fazer? Como foi a tua função? Como foi essa tua evolução? Acho que vou fazer só uma ponte. Então, eu fiquei 12 anos na Pioneer, de 2001 a 2012, praticamente 12 anos, puramente nas áreas aí de produto, tecnologia, né, e aí marketing, e planejamento de vendas. Então, eu estava, talvez até mais planejamento de vendas do que marketing em termos de tempo, né? E aí trabalhei lá com Carlos Verlan, com também lendas aí como Itabajara, Sampaio, Ribeiro, ou seja, pessoas fantásticas de muito conhecimento e experiência também, né? E aí eu tive uma oportunidade ímpar para mim que mudou a minha carreira, foi talvez o grande marco de desenvolvimento. Eu, um rapaz de 28 anos, em Santa Cruz do Sul, ainda ali na Barra da Saia da Mãe, como a gente fala, né? E recebo um contato do RH da Nideira. Na época, a Nideira estava passando por uma transformação, né? Saindo totalmente de milho e indo para soja, isso em 2012, com a 5909, 7337 já aparecendo no mercado. E me acabou dando jogo e vim para São Paulo. Foi a minha primeira grande transição de carreira. Vim para São Paulo para ser o gerente nacional de marketing da Nideira e fiquei 3 anos nessa empresa e peguei uma transformação incrível, né? Onde a empresa tinha 4% de share, fomos a 20% de share em soja, lançando variedades RR muito boas. Fizemos o lançamento da Intacta nas cultivares da Nideira também. Implementamos aí bastante novidade junto com o Sutil, primeiro momento com o Zé Gilmar também. Olha Então só, cara. eu olho para trás, Godo, assim, diz, o que me trouxe até aqui, né? Vou complementar a história da Corteva pioneira ali de novo, mas eu tive grandes professores, né? Eu citei nomes aqui para você que todos você conhece, reconhece como grandes figuras, assim, você já entrevistou a maioria deles aqui também. Então, eu me considero um bom aluno, aprendi muito por observação, por não ter o background. Então, na Nideira foi importantíssimo, porque forjou novos comportamentos, novas mentalidades, me ensinou a sair da zona de conforto. E principalmente uma coisa que é muito importante para quem é tanto de marketing como de vendas, é sair da liderança, né? Você construir a liderança, você construir um novo caminho. Então, na Pioneer, a marca era líder de mercado. É muito fácil, entre aspas, né? Mas é mais cômodo você desenvolver ações, você fazer a coisa acontecer quando você tem uma Ferrari ladeira abaixo, vamos dizer assim. Quando você pega um Fusquinha lombada acima, é diferente. Você tem que buscar outras características, desenvolver outras ações, você tem que ter muito mais transpiração, sua falha vai recair muito mais sobre a marca do que né? A gente brinca, uma Ser marca muito técnico do reconhecida. Flamengo é fácil, né? Tipo, lançar um híbrido ruim numa empresa que tem 15 híbridos bons, ninguém percebe. Lançar um híbrido que deu errado numa empresa que já não tem, né, é mais difícil. O impacto sobre a marca, sobre tudo, é muito maior. Então foi um aprendizado, e aí talvez um grande orgulho da minha carreira foi ter recebido uma ligação 3 anos depois, da Pioneer,
me convidando para voltar para a empresa e ser o gerente de marketing da Pioneer no Brasil, que era talvez um dos meus grandes sonhos de carreira lá do início, ser o líder de marketing de uma marca como a Pioneer, E já no era, já Brasil. era Corteva? Não, isso foi em 2015, final de 2015, ainda não era Corteva. Eu lembro que eu cheguei em novembro na empresa e um mês depois recebemos um e-mail daqueles que vai para todo mundo, sabe? É, Anunciada a intenção de fusão entre Dow e Dupont, né? Foi assim, puxa, meu Deus do céu, eu saí lá da Cofco com Unideira, chegada do André Dias, eu não consegui nem trabalhar com o André Dias, porque ele chegou uma semana depois, eu saí, né, de volta para a Pioneer. Mas mudanças de um lado, mudanças do outro, e, aliás, mudanças também ajudam muito a forjar a nossa maturidade e aprender muito também com novas formas de enxergar o negócio. E aí sim, voltei como marketing, fiquei com todo o escopo de marketing dentro do guarda-chuva durante 2 anos, quando então a gente finalmente se integrou como Corteva. Então a gente tinha todo o processo pré-fusão e tudo mais em 2016 e 2017, participávamos mais de longe, né, desse processo, e aí em janeiro de 18 a gente integra como Corteva e eu assumo como o líder de marketing de sementes. Então, todas as culturas de sementes, todas as marcas, aquela integração da Dow com Pioneer, formando a Brevante, uma das marcas, né? Então, tínhamos a marca Pioneer, formamos a marca Brevante, trouxemos uma marca nova para licenciamento de soja, porque tínhamos a Codetec. Então, lançamento de novas biotecnologias. Foram 4 anos, 5 anos quase, fabulosos dentro dessa estrutura, e aí foi isso até ir para sempre vendas. em marketing. Sempre em marketing, e até então sempre em sementes. E aí a pulguinha do crop começou a ficar ali latente na questão de desenvolvimento de carreira também, dentro de uma empresa integrada. Poxa, se você conhecer das duas, você está mais completo e pode ajudar melhor a empresa no futuro. E aí recebi um convite, uma oportunidade também muito boa, que foi talvez o maior desafio de desenvolvimento de conhecimento, né? Que foi sair da área de marketing e ser diretor comercial para a maior área de vendas do Brasil na época, com crop e sementes, né? Então, todas as marcas de sementes, mais todas as linhas de defensivos, durante um tempo, inclusive, a parte de pecuária, né, de pastagem, então, herbicidas para pastagem. Então, eu tive que navegar num mundo totalmente novo, e aí eu percebi o quanto é importante você ser um líder, não que delega, mas que confia na capacidade da equipe. Fui ao Mato Grosso, né, e tinha um time com muito conhecimento dos negócios que eu não conhecia. Eu pude contribuir naqueles negócios que eu conhecia, mas nos que eu não conhecia tanto, eu aprendi muito com a equipe e tentei, acho que, colaborar com aquelas habilidades que eram as minhas fortalezas, tentar, né, dispor delas também, que era planejamento, que é previsibilidade, trabalhar com um pouco mais de desenvolvimento de captura de valor. Então foram trocas bem interessantes, muito boas, e foram 2 anos muito diferentes. 2022, se você lembrar, aquele ano onde faltou produto, tudo antecipado, todo mundo batendo meta e recorde, aí entra num 23, a commodity vai lá para baixo, estoques de crop protection em alta nos distribuidores, então tinha que gerenciar recebimento, gerenciar estoque. Foi um ano de 23 muito difícil. E aí no final do ano, praticamente um ano atrás, aí foi, na verdade, em começo de novembro, recebi o convite para vir para a Syngenta. Então, Corteva foi isso. Seeds em marketing, crop protection em vendas. Em vendas. E hoje você acumula marketing e vendas dentro da Syngenta, Seeds, ou você está só comercial? Como é? A gente tem uma estrutura de comercial, tenho toda a parte das marcas Nideira e NK, vendas, tenho a estrutura de licenciamento de soja também dentro do guarda-chuva aí, e aí a gente tem uma equipe muito robusta de
operações comerciais, que é muito aquela parte de suporte a vendas, administração de vendas, gerenciamento dos pagamentos de comissões às franquias, então todo o operacional comercial, né, fazer acontecer, as cotas de produto, precificação no sistema, fazer o que a gente chama de da ordem até a entrega, né, essa gestão do pedido da ordem até a entrega, vendo se está liberado o crédito, se não está, então toda essa operação também está no meu guarda-chuva. E a gente decidiu, pelo menos por uma primeira fase da organização, de ter a parte de acesso ao mercado e efetividade comercial dentro do meu escopo também, para acelerar as mudanças que a gente precisava fazer. Você sabe, a gente veio num processo de turnaround para a companhia, onde precisava fazer uma mudança muito rápida. Então, para que essas mudanças sejam implementadas de maneira célere e sejam compradas pela minha liderança de vendas, de fato, ter isso no meu guarda-chuva e fazer essa transição mais acelerada era muito importante. Obviamente que com fóruns junto ao time de marketing, de precificação, inteligência, finanças, para que a gente garanta todas as questões de compliance, mas é um time integrado. Hoje as empresas são muito matriciais, né, Esgoda? Não tem mais aquela coisa hierárquica de um cara decide tudo. Nem pode, porque um cara pode quebrar a empresa se ele tiver uma autonomia tão grande. Então a Tão gente grande tem assim. os fóruns, os comitês aí. Você mexeu num negócio aí no meio desse teu último, né, trâmite aí, né, falando de crédito, né? Estamos passando, né, por um ano turbulentíssimo aí, né? É, Não vou dizer para você que a gente nunca viu um ano desse, que nunca vai ver o outro diferente, mas não tem forecast de vendas que funcione num ano desse, né? Para quem fez forecast de vendas prevendo o primeiro quarto, o segundo quarto, as coisas atrasaram, coisas estão acontecendo, ainda estão por acontecer. Então, um ano que aonde eu vou para fazer um treinamento, o pessoal fala, pô, que ano difícil, que ano difícil. E a gente vê que os grandes grupos vieram aí há 5, 8 anos atrás, falando mais forte aí do Galaxy, Lavoro, Nutri, né? Tipo, vamos dominar o mercado, né? Vamos quebrar tudo, que nem diz o outro, né? E compra aqui, compra lá, compra cá. A Singenta foi por outro caminho, né? Foi por um outro caminho. E onde tinha esses grandes grupos, ela preferiu trabalhar com as lojas da Atua dela, no programa Sinap, né? E aí a gente vê que a gente teve a semana passada aí esse boom da AgroGalaxy, os comentários surgem muito fortes de outros grupos que não estão bem, recuperação judicial para lá e para cá e tudo. Que tu me fala? O que aconteceu que não deu certo na tua ideia? Ou que não está dando certo? Que não deu certo é uma palavra muito pesada, né? Eu acho que, primeiro, assim, né, se você fizer uma análise mais profunda do mercado e principalmente desse ambiente de acesso ao mercado, que é onde um pouco do que a gente está discutindo aqui, né, eu acho que naturalmente a consolidação ela vem para ficar, né? A consolidação dos players ela aconteceu na indústria. Você está vendo aí várias consolidações aconteceram nos últimos anos. Você é fruto de consolidação, você passou por consolidações, aquisições, enfim. E, e aí a gente tem que voltar. Por que acontecem consolidações? Acontecem porque você busca mais eficiência e sinergia de custos e, né, e fazer mais com menos. Então, as empresas se juntam para ficar um pouco maiores, gastar menos para fazer aquilo que elas fazem e tirar mais margem lá no final da linha. A mesma coisa na distribuição. Você percebe que tem grupos interessados em participar desse mercado e consolidar essa indústria para fazer mais com menos e, obviamente, ter dominância, né, no setor. O que eu acho que acontece é que a gente não consegue combinar com os russos o que vai acontecer fora de casa, fora da porteira, né? Então, dentro da porteira você tem lá um planejamento, e eu costumo dizer, né? Aprendi isso lá no MBA uma vez. Cara, todo planejamento estratégico é bonito. Todo o planejamento estratégico dá certo no Excel e no PowerPoint. Todos eles.
porque no final das contas você, mesmo que tenha pessimismo, você não vai apresentar um case de derrota para sua liderança, seja ela global, local, vai fazer um planejamento estratégico para perder, né, Esgoda? Você vai para ganhar. Então você faz todas essas considerações, faz lá matriz SWOT, faz isso, pá, leis de porte, enfim, faz tudo, todo blá 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 conceitual. Só que aí você tem que sair pro jogo. E do outro lado tem alguém que fez um planejamento. Então, primeiro é a questão concorrencial. Segundo, é a questão do ambiente de mercado. Você faz um planejamento, por mais que você espere ter uns downs aí, você não sabe quanto vai ser, qual vai ser o nível, qual vai ser o impacto disso de fato. Eu acho que isso aconteceu no agro. Duas coisas. Dentro desse planejamento estratégico, faltou combinar com o agricultor qual era a preferência dele de compra. Então, o agricultor, ele prefere hoje ainda o fio do bigode, não quer dizer que ele não queira ter tudo estruturado, governado e tudo, CPFs e tal coisa, e fazer toda a parte de uma boa estrutura de case de crédito, né, fazer uma garantia real, enfim, mas eu estou comprando esgoda, eu não estou comprando de um cara que eu não conheço. Isso conta muito no agro ainda, o relacionamento, a confiança, né? Falo, o do bigode é muito a confiança. Eu sei, o cara lá não vai me deixar na mão. São X anos de história. Você pega, muda tudo isso, traz para dentro do contexto pessoas desconhecidas, tira da liderança pessoas muito conhecidas, isso por si só já cria um desafio adicional. O cara acaba não conseguindo tracionar todos os clientes e manter todos os clientes. O segundo ponto é estabelecer uma governança de multinacional para dentro de revendas previamente locais. E aí você quer fazer isso ainda de uma maneira tão acelerada que você está consolidando 15, 20, 30 revendas locais ao mesmo tempo. Né? Outro dia eu ouvia uma entrevista também de uma outra lenda, que é o Mário Tenerelli, sobre isso, pela experiência que ele teve na indústria e na distribuição de fundos, que é isso, cara, é muito desafiador você juntar sistema SAP, né, ou seja lá qual for o ERP, de 15 empresas menores e fazer um só. Sistema de RH, benefícios, tudo. Cultura. Aí toda a parte comercial, né, campanhas, tudo, como é que trabalha, como é que não trabalha, política de crédito. Então, indo da parte de efetividade desses grandes grupos, eu acho que esse foi o grande desafio que eles enfrentam ainda e enfrentaram. Só que, paralelo a isso, o mercado fez assim. Logo após as aquisições feitas com múltiplos de EBITDA muito altos, num momento do boom do agro, pós-Covid ou durante o Covid, com todo mundo ali fazendo muita grana, muita margem, e o mercado mostrou que ele é muito forte, né? Commodity em baixa, câmbio em alta, começou a ter uma pequena recessão no agro, né? A gente está vendo a área plantada de safrinha caiu ano passado, de verão caiu e vai cair talvez de novo, soja pela primeira vez praticamente crescendo, andando de lado, com pequeno crescimento. E aí, meu amigo, com estoque alto e as contas abertas, muito complicado, porque uma coisa é você ter toda a robustez de crédito, ter fluxo de caixa numa empresa como essa, que é muito grande, e ainda ter um mercado desfavorável, é muito difícil. E ainda por cima, Esgoto, em algumas regiões clima afetou a produção. Pegar o Mato Grosso do Sul, teve 40% de quebra de produção de soja e safrinha somados aí aproximadamente na última safra. Como que esse pessoal vai pagar as contas? Se commodity ficou muito baixo, o custo deles ficou alto, rentabilidade pequena, muitos arrendatários, acaba virando aquela bola de neve. Então, acho que não coloco toda a culpa no planejamento, mas eu acho que é entender que o ambiente de mercado que você está inserido, ele muda, ele é dinâmico e ele não vai Complexo, dar né? muito sossego. E não vai dar sossego se você não tiver lastro, É. né? Então, acho que Mas eu entrevistei Ricardo Pérez, né? E foi eu uma vi. entrevista bastante interessante e tal. E eu, assim, já faz muitos anos que trabalhei na Singenta, que era a Ciba-Geigy, e foi a minha empresa de formação, né? E eu acho que ela sempre está inovando. Eu acho que outro dia falaram para mim, mas fecharam as lojas da Sinap lá no sul. Eu disse, fecharam porque provavelmente não está tendo o retorno esperado. E a Singenta ela se reorganiza de uma forma muito violenta, né? Então você vê que
muitas coisas que vieram para o mercado, como focalização, como o programa Otto, né, como o próprio Sinap, são coisas inovadoras, né? E é uma empresa que se inova aí constantemente e também pode dizer o seguinte: aqui não está dando certo, fechei, parei e vou abrir em outro lugar, né? Mas assim, eu queria mudar um pouco, que nem dizia meu pai, do saco para mala, né? O pai falava Ah, assim, Piá, vamos mudar do saco para mala. Eu lancei essa semana, né, um comentário, né? Eu fiz no meu canal do YouTube, o Esgoda Comenta, eu falei sobre CRM, né? Não sei se teve oportunidade de ver. Lancei quinta-feira aí agora. eu recebi o link de ti, ainda não consegui ouvir, mas é uma área que me interessa muito. Depois tu dá uma escutada lá e o que que eu tenho notado assim no meus treinamentos, sabe, Fred, que o RTV hoje, o RC, o franqueado, ele não está mais tão analítico quanto a gente gostaria que ele fosse. E a gente tem tido alguns problemas com o uso de CRM, porque eu chego nos lugares e pergunto: vocês têm CRM? O cara fala: temos. E você usa? Ah, bom, aí já é mais difícil, né? Usar já é mais complicado, né? E eu fui uma pessoa que, vamos falar aí, há quase 20 anos atrás aí, né, eu trouxe para o mercado aí um CRM que eu desenvolvi junto com a Weld System de Cascavel, levando para a Monsanto, que foi o projeto Q1 da Monsanto. Então eu tenho orgulho de dizer que aquilo é meu e do Luiz da Weld Systems lá, né, que a gente criou isso, levou e foi um case de sucesso até um certo ponto, porque também a Monsanto quis andar um pouco na frente do mercado. Você não pode chegar para um cara que não tem nem internet no celular, não sabe mexer no Excel e dá para ele fazer com um tablet, dividindo a área em cinco lá e fazer um programa lá e tal, que o cara não vai acertar. Ele vai se estressar e muito disso aconteceu. Mas independente disso, né, eu não consigo enxergar, né, um RC, um RTV hoje, um franqueado, que ele não seja analítico em cima da sua área, que ele não consiga enxergar onde é que estão as oportunidades, juntando um CRM com BI e construindo isso, né? Vocês têm isso hoje dentro da Syngenta Seeds? Vocês estão construindo? Como é que está isso? O que que você pensa a respeito do cara ser mais analítico e o uso desse tipo de ferramenta? Muito bom. Bom, primeiro, Goda, aqui você citou alguns cases aí da Syngenta como inovação, e eu acho que isso me encanta de estar numa empresa do grupo, porque realmente a gente consegue trocar muito das experiências que a gente tem, das vivências, e a Syngenta em Crop Protection tem um histórico fenomenal nessas questões de criatividade, inovação, e o CRM é uma delas, né? O CRM da Syngenta é muito bom, e nós, em si, estamos nos aproveitando do histórico de ter muito desse desenvolvimento já dentro do grupo, né? E o que a gente pensou muito sobre o negócio de sementes, né? Cara, no final das contas, o CRM é o transformar o caderno, o antigo caderno do vendedor, né, aquela agenda que o cara tinha no final lá do caderno, ele tinha os contatos, quanto cada um planta, uma tabelinha feita com régua, né? Muitos colegas gerentes de vendas e vendedores que eram assim, transformar isso numa sistematização que guarde histórico, que gere sumários de análises, né, categorize essa lista de cliente e te dê direção de foco. No final das contas, sim, resumindo num bom português, é isso. Vou pegar todos aqueles cadernos de todos os vendedores, colocar num local só, único, preservar o histórico disso, acompanhar e gerar categorizações, segmentações, o que eu quiser, para que eu possa gerar maior foco para o meu time de vendas, maior capacidade de personalização nas ações de marketing, na precificação, enfim, aí vão os estudos mais profundos, analíticos de cada área da companhia. A gente tem que pensar primeiro assim, o que eu faço com isso? Não é uma ferramenta. CRM é um processo, CRM não é uma ferramenta. Então, eu preciso primeiro ter dados
e dados com um mínimo de qualidade. Então, eu preciso qualificar a minha base de dados. Eu tenho nome e sobrenome, mas eu não tenho aonde ele planta. Então, vamos lá buscar onde ele planta. Quanto ele planta? Ele planta tanto de milho, tanto de soja. Aos poucos eu vou perguntar quais são as marcas que ele planta, quais são as empresas que ele planta. Tanto dessa, tanto daquela. Eu vou qualificando isso aí e vou começando a categorizar. Bom, agora vamos separar isso aqui. Quem são os meus clientes fiéis, que estão comprando há mais de 2 anos? São esses aqui. Quem são os meus novos clientes que compraram pela primeira vez? São esses aqui. Quanto eles representam? Quem são os prospects? Quantos eles representam? E aí eu vou gerando targets. Cara, qual é o meu maior retorno sobre investimento? O que é mais rápido? É eu crescer num layout que eu já tenho um alto customer share, né, já tenho uma participação muito alta, ou eu adquirir novos clientes? Qual é a minha meta? E aí vem a diferença. Em sementes, a gente é um mercado de penetração de mercado. Eu preciso ter cada vez conquistar novos agricultores. Esse é o desafio. Por quê? Porque o agricultor não usa 10 marcas, ele usa 2, 3 marcas no máximo. Então, você precisa estar lá dentro, né? Você precisa ser uma dessas. Então, é conquista de novos agricultores. Crop, cara, quase todo agricultor usa pelo menos um manejo, né, uma aplicação de um produto de todas as empresas. Um fungicida dessa. Então, acaba que o desafio de crop é concentrar, é você ter mais da carteira do cliente. Então, são estratégias diferentes de marketing, são focos comerciais diferentes, é quanto você depende da prateleira da revenda versus quanto você depende da ação a campo, da geração de demanda a campo. Então, eu acredito muito no processo, a gente está desenvolvendo com maior, vamos dizer assim, segmentação, agora com maior detalhe agora isso, e o que a gente acredita mais ainda, Esgoda, é na capacidade de retorno da visita a campo. O vendedor, ele não pode ter distração que tire ele de visitar agricultor. No nosso negócio precisa visitar agricultor. Por quê? Porque a penetração é baixa, então a gente precisa fazer com que ele visite novos agricultores, que ele conheça novos agricultores, que ele faça geração de demanda. Esse é o trabalho de base no nosso negócio nesse momento. E o CRM está nos ajudando muito a dizer, tá aqui a lista dos caras que não plantam, vai neles, tá aqui do maior para o menor, foca no 80-20, que é a energia que você vai depositar e ter retorno mais rápido. Então, é isso, Esgoda. Você Desculpa, vê, né, cara? acho que Isso aí não é inventar a roda, né, cara? Isso aí funciona faz 50 anos, né? Então, nesse podcast que eu fiz aí quinta-feira, eu falo assim que eu gosto muito de ser raiz, né, cara? De fazer o feijão com arroz bem feito, né? E é lógico que a gente tem que estar no digital, a gente tem que estar sendo mais analítico, mas tem coisas que você não pode deixar de fazer, que é o que você está falando aí. Cadê a lista dos caras? Você está visitando, você não está, né? E os 20% que faz 80%, qual é o meu customer? E assim, né? Então, eu vejo assim, o Pedro Sasso. Pedro Sasso foi um ícone para mim, eu acredito que você deve conhecer ele, né? Ele foi gerente regional da CIBA, da Singenta aí por muitos anos aí no sul do Brasil e foi meu chefe e eu entrevistei ele e o Pedro falou assim, Esgoda, o grande problema dos CRMs hoje, e eu compactuo muito com ele, é não ter devolutiva. Então tem empresas que às vezes, o que que ela faz? Ela pega um CRM e imputa isso, né, no sistema de RC, de RTV, ou na forma de comercialização dela, aonde o cara acha que está sendo monitorado. O cara quer ter um CRM meu para ver onde é que eu estou indo, para ver o que eu estou fazendo, e ele não consegue enxergar que a empresa quer um CRM bem feito para ter o que você falou, um histórico, que é extremamente importante, um histórico de uma área de vendas, e para que você possa sentar como gerente junto com esse seu franqueado e dizer para ele aqui, olha aqui onde é que está a oportunidade, qual é o plano? Como diz, eu acho que tem uma pessoa que você conhece também, que é muito amigo meu, que é o Turco, né? O Turco era da Brevante. O Turco tinha até esses dias no status do, do WhatsApp dele, estava escrito assim, qual é o plano? E eu acho isso muito importante porque você olhar aquilo, enxergar a oportunidade e dizer assim, qual é o plano? Então, o gerente comercial tem que fazer com que o RTV, o franqueado, o RC, entenda a importância de preencher um CRM em prol do resultado. E não em prol de controlar ele ou isso. O CRM, para mim, eu brinco que ele tem que ser
Simples que nem painel de Jeep, mas tem Isso coisas lá aí. que não pode faltar. Um CRM, logicamente, é aliado com BI, né? Então, Exatamente. as coisas andam junto para que a gente possa extrair relatórios gerenciais. Mas, Ontem eu tinha só para complementar, ontem tinha uma ah, reunião com o time de CRM e foi justamente nisso que a gente chegou, né? A gente está com o BI capturando já boas análises. E eu falei, olha, pessoal, agora a gente precisa, depois de 3 meses de implementação de toda essa captura, né, bem sucedida de dados, a gente precisa agora ver, devolver. Então, ver o que devolver, vamos porque fazer com senão isso, né? e devolver para o time, porque senão eles vão ficar com essa impressão que você falou, né? De que, olha, me pediram um monte de coisa aqui e eu não vejo nada de devolutivo, né? Então, acho que. Aí ele desanima, né? Agora sim, a É, gente está quase partindo aí para o nosso final do nosso bate-papo, que o tempo passa muito rápido e eu queria, assim, mexer em mais um assunto que a gente passou, Fred, por vários booms aí da agronomia, vamos assim dizer. A gente teve um que veio até antes de mim, que é o lançamento de um Rhizóbio aí, onde a gente não precisa usar nitrogênio no soja, né? Isso é algo absurdo, né? A gente planta soja sem nitrogênio, né? Que é um dos nutrientes mais caros que tem. Aí a gente veio para o plantio direto, né? Putz, uma revolução mundial, né? O plantio direto. Aí a gente veio para a biotecnologia, que eu vivi isso, lançamento de híbridos de milho com biotecnologia dentro da Monsanto, aquisições da Monsanto de Agroceres, de Brascalb, de Cargill e Agroeste e companhia. E a gente tá na Intac, tá no X2, a gente tá no não sei o quê, inúmeras Enlist, inúmeras tecnologias, e a gente veio para o mundo dos biológicos, que é o último boom que está agora no mercado. Como é que você está enxergando esse mundo dos biológicos e, na tua concepção, esse boom vai ser mais longo do que os outros? só que sim, acho que, na verdade, por várias exigências, tanto do ponto de vista alimentar, né, que tem exigido cada vez mais qualidade alimentar, vamos dizer, confiabilidade alimentar, segurança, né, alimentar. é, Tem uma agenda muito forte da agricultura verde, então acaba que, na minha visão, é um caminho sem volta, primeiro por esse aspecto, mas também muito forte pelo aspecto do próprio manejo, né, e da interação entre as formas de manejar cada cultura. Então, é um mercado, Golda, que vai ser muito grande, vai ser realmente, né, falando aqui de bilhões e bilhões de dólares, esse mercado vai ser fantástico nos próximos 10 anos ainda. A gente vai estar conversando, né? Você é um cara longevo, você vai ouvir falar e vai discutir sobre isso nas suas entrevistas aqui daqui mais uns anos. Já é um mercado muito grande, já cresceu muito. Você olhar a exponencialidade do crescimento desse mercado já é muito grande nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, nos primeiros. Existem alguns desafios do ponto de vista de legislação também, regulatórios, né? Hoje você sabe, tem muito agricultor que prefere fazer os seus próprios biológicos em casa do que comprar, e algumas cepas isso é possível, né? Então vai voltar para a indústria uma hiperresponsabilidade de inovação nesse sentido. Ou seja, o que que eu faço que não é tão fácil de copiar? O que que eu faço que só eu tenho? Para que se possa capturar valor e reinvestir de novo. Do outro jeito, se for tudo, vamos dizer, caseiro, você perde capacidade de reinvestir. Você não tem como participar com alta captura de valor. Então, acho que é um mercado em expansão muito acelerada, vai ser muito grande, e eu tenho uma crença, né, com a minha agronomia prática formada aí nos últimos 24 anos, que nós vamos cada vez mais caminhar para complementariedade de manejo, né? Nós não vamos mais ter sniper que você vai dar um tiro lá e mata tudo, num tiro só, você vai ter que complementar, você vai ter que usar ações, vamos dizer, primeiro os remédios proativos, né? Você vai ter que fazer uma agricultura regenerativa no solo para você realmente garantir que aquele solo está podendo oferecer o máximo dele para as culturas que vão estar em cima. Você vai ter que usar
as ferramentas químicas, porque muitas vezes, ainda mais no nosso ambiente tropical, as doenças que chegam não tem outra forma de controlar, ou as pragas, você vai ter que usar algum controle químico, sim, inevitável. E aí sim, biotecnologia, tratamento de sementes, biológico inclusive, vão ser ferramentas muito impulsionadoras da produtividade. Na minha opinião, essa soma e complementariedade é o que vão dar os próximos passos da produtividade, tá? Ok. Eu vejo que a Syngenta me parece que está inovando novamente. Por quê? Das empresas que eu vejo que vendem químicos, né, vendem sementes, nutrição e biológico, e muitas delas tudo junto, eu vejo que a Syngenta me parece que é uma das poucas ou a única que formou uma equipe separada para biológicos, né? Sinal que o foco aí é grande, porque às vezes a gente vê que é um pouco difícil, né? A pessoa vender químico e vender um biológico e vender uma semente, tudo junto, né? Não é uma coisa muito comum e muito simples, né? Como é que você enxerga isso? A minha crença de negócio é que, de novo, voltando àquilo que eu falei, né? Tudo pode dar certo, né? Depende da execução. Todo planejamento pode ser bem sucedido se bem executado. Agora, existem complexidades adicionais na medida que você põe mais complexidade para uma única pessoa gerenciar. Essa é a minha crença. Eu acho que o foco na ponta ele é ainda um fator de sucesso. E realmente, como falei, a estratégia de defensivos versus sementes e a execução comercial são diferentes, a exigência é diferente, né, em alguns aspectos. Então você tem timings de execução também diferente, faturamento de produtos, tem muitas coisas para você refletir que são diferentes. E depois você entra em biológico, meu amigo, se já é difícil posicionar produto de semente, que tem uma interação ambiental, época, janela, região, população, imagina um biológico, né, que é uma coisa ainda, depende do sol, da chuva, da forma de aplicação, né, que você vai fazer, é no suco, é no tratamento de semente, Então, assim, você tem uma complexidade de posicionamento consultivo muito maior. Eu acho que é isso que gera na Syngenta essa visão de foco na ponta. Então, acho que a gente tem cada vez mais trabalhado como one team na Syngenta, né? As unidades de negócio são separadas, mas a gente tem comitês de diálogo profundo, processos que a gente vem se ajudando colaborativamente, e tem espaço para sempre investir nisso, pelo tamanho do grupo, né? Mas o foco é muito importante, pelos momentos também. Sementes está num momento, crop está em outro, biológicos em outro, um está nascendo, o outro tem que manter aqueles 24% de share lá de defensivos, nós temos que fazer um turnaround, voltar a ser o que a gente já foi. Então, são momentos que exigem focos diferentes, são culturas, são unidades de negócio, né? São negócios diferentes. Então, eu gosto do modelo que a gente está, aproveitando as sinergias operacionais, as sinergias estratégicas que a gente possa ter. Ok. Fred, a gente já está avançado no tempo aí. Eu gostaria assim que você é novo, você é jovem, é um case de sucesso na tua carreira, que você é um formado em direito e começou no agro e chegou onde você chegou e ainda muito mais pela frente tem. Eu gostaria que você deixasse um recado para o jovem aqui que está nos assistindo, que está começando hoje no agro, né? Qual é o caminho que você acredita que ele deva seguir nos dias de hoje, que talvez seja diferente de quando você pensava lá, quando você começou, como você falou, muitas coisas mudam, mas qual é o foco de hoje, né? Ser curioso, como você falou, determinação, estudo. O que que você poderia deixar de recado para esse menino que está aí se formando, se formou, está aí com 23, 25, 28 anos de idade, em busca de um crescimento profissional? E pode ter você e deve ter você como exemplo nisso aí. Deixa um recado para essa galera aí, faz favor. Beleza, bom, exemplo deixo para eles, ver se eles teriam como exemplo, né? Mas eu acho assim, falando como foi para mim, características que eu julgo importantes e que para mim fizeram a diferença e que eu busco em alguns dos talentos que a gente conversa. Essa curiosidade que eu falei, a capacidade de adaptação, né? E ao mesmo tempo de ter
de não deixar de ser quem você é, né? De ter a sua autenticidade, os seus valores têm que ser preservados, você não deve vender valores, né? Os seus valores têm que ser preservados, aquilo que você traz de si. E aí eu adiciono que a gente aprende bons valores também nas organizações e com as lideranças que a gente tem, com os pares, com os funcionários às vezes. Então esteja apto a também adicionar novos bons valores que você veja. Paciência e resiliência, né? Para lidar com ambientes que não são o que você desejava. A gente quer sempre o mundo perfeito, mas nós não somos mais crianças. Depois que a gente ingressa ali, né, no mercado de trabalho, a gente não está mais na escola, a gente não tem uma professora para nos ajudar a pegar na mão, a gente tem um líder. Ele pode até ter uma característica professoral, mas na medida do possível, você é um adulto, você não pode ser tratado como criança, né? E nem deseja isso, eu acho, não deveria desejar isso, né? Mas ter essa resiliência, ter essa capacidade de adaptação e sabendo que não dá para exigir tanto da empresa, né? Às vezes a empresa não tem condições de mudar a sua perspectiva, de acelerar o teu crescimento, tem questões do momento da companhia também. Então, balancear entre quanto eu posso ter mais de paciência e esperar versus o quanto eu vou buscar fora alguma coisa diferente, ou seja, ser dono também da própria jornada, né? Então, acho que o que eu posso deixar de, não sei se é exemplo, mas do que serviu para mim foi isso, muita determinação, né, não ter medo de trabalhar, né, não ter vergonha nem preguiça de trabalhar, cada um na sua atividade, mas trabalhar muito, ser bastante curioso com o que tem a aprender, saber que você aprende sempre, eu sigo aprendendo a todo tempo, como falei antes, aprendo com os meus colaboradores, com o meu time também, muito importante aprender com o time, ter resiliência e paciência para os momentos em que a empresa não fizer o que você espera, não for da forma que você espera, né? Não cobrar tanto da empresa e ser dono da sua jornada, seja estudando mais, seja mudando quando é hora de mudar, seja o que for, mas a jornada é sua. Não delegue e não faça a empresa achar que precisa fazer por você. Você faz. A empresa é meio, a empresa está ali para facilitar, né? Acho que é um pouco disso. Perfeito. Fred, eu queria te agradecer pela essa oportunidade que você deu para o Agrocanal LFZ Consultoria, da gente poder trocar ideia. Passou muito rápido o tempo, né? E foi uma conversa agradável, onde a gente pôde levar conhecimento. E como você falou, eu com 62 anos de idade, eu não paro de aprender, cara. Então, eu acho que esses podcasts me ajudam a aprender muito, me ajudam a estar no mercado, a estar situado, né, conversando com pessoas diferentes, trazendo experiências diferentes e podendo levar ao nosso público que nos escuta aí também, né, bastante experiência de pessoas que aqui estiveram e que aqui estão como você. Então, muito obrigado pela participação no Canal LFZ Consultoria, Frederico Barreto, o Fred. Muito obrigado, Fred. Goda, obrigado, gratidão, é o que me move, sou grato a muitas pessoas e também muito grato agora a você por ter dado essa oportunidade de me conhecer e dividir um pouco com o teu público das nossas ideias. E aí é o que eu falo, aqui é só uma troca de ideias, né? Ninguém é dono da verdade, mas é muito bom e foi muito rápido, passou muito agradável esse momento aí. Brigadão e sucesso nas próximas aí, que você siga sendo essa referência que você é para tanta gente. Obrigado. Estivemos aqui em mais uma quinta-feira com Esgoda no Agrocanal LFZ Consultoria. Deixe teu joinha aí no canal do YouTube e vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para, moçada. Um abraço, fiquem com Deus.